entrevistada de hoje já chegou. Vou buscar. Ó, tcharam. 1, 2, 3 e... Meu Ackerman! Pequenos golpes, uma paisagem diferente e a vida de solteiro. Uma coisa do gestual, na coisa da entonação, da gente não ter que jogar o texto lá longe pra pessoa ouvir. Essa é a diferença, assim, do teatro pro cinema. Atuar, produzir, escrever, tudo ao mesmo tempo é terrível. No primeiro dia de set, foi um dos momentos que eu mais tive pânico na minha vida. Ele é dedicado a 2 filmes que me influenciaram a fazer esse filme. O Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, e Os Carabineiros, do Godard. O som foi importantíssimo para o nosso filme. Eu queria usar o som como elemento narrativo. E a música tem um peso muito grande nisso. O filme é um ensaio, é um filme aberto. Ele está sendo filmado aos poucos e ele está sendo jogado na internet. Câncer? Que câncer? Câncer, filme do Glauber Rocha. Dona Flor e seus 2 maridos é o 3º filme mais visto do cinema brasileiro. Em 2016, a história cheia de sensualidade do escritor baiano Jorge Amado ganhou uma refilmagem que procura revelar características mais profundas dos personagens do livro. Ação. Perdição de Morena é minha filha. Esse projeto nasceu da peça, né, que nós estávamos fazendo, Dona Flor, no teatro. Então, a receptividade do público foi muito forte. Desde a época da peça, eu escuto falar, porra, mas tem o filme do Bruno Barreto. Eu falei, gente, mas é teatro, não tem problema nenhum, uma coisa não bate com a outra. Fizemos a peça. Resultou, assim, muito legal, porque eu acho que, de alguma forma, a gente mergulhou mais profundamente dentro do livro. E o livro tem mais coisas do que já foi mostrado. E, a partir daí, a gente falou, pô, essa história tem que ser recontada no cinema. Não para disputar um lugar de filme de público milionário, nem nada disso, não. Porque isso já foi uma conquista do outro filme. Esse filme tem um lugar guardado super especial na história do cinema brasileiro. Mas a história do livro do Jorge Amado tem mais coisa. E aí a gente decidiu, então, correr atrás do filme. Eu trouxe tudo que eu pude do teatro, assim. Toda essa história de ter feito no teatro durante 5 anos me deu uma bagagem de resposta do que o Vadinho é para o público. Então, assim, eu conheço bem aonde ele pode ir, aonde ele não pode ir. A diferença é que no cinema a gente limita mais o quadro e tem a possibilidade de fazer um pouco menor, um pouco mais minimalista. O manda-chuva, o bamba, o bam, o Deus menino da política. Esse roteiro é muito fiel ao livro de Jorge Amado, então todos os acontecimentos realmente representam a época pensada pelo Jorge Amado. Então hoje e amanhã a gente está fazendo a Salvador glamurosa dos anos 40. E aqui hoje é o baile do Almirante, que é o baile onde o Vadinho conhece a Dona Flor. Então a gente quis imprimir uma atmosfera bem romântica. Então a gente foi muito criterioso nas das cores, a gente privilegiou tonalidades suaves, apasteladas. É final de 30, né, 38, e a gente ficou mais nos anos 40, né? Então a gente faz uma pescaria, pega em vários lugares, faz algumas coisas, né? Fazer figurino é uma junção de coisas, né? Ação, figuração! Ação! A Flor é uma mulher muito doce e muito mansa. Isso foi descrito algumas vezes com outras palavras, mas isso sempre é uma característica muito colocada por Jorge Amado. E eu tentei me aproveitar delas, né, me imbuir delas para fazer essa minha Dona Flor. Existia um comportamento, um recato, uma preocupação com o que as pessoas estavam pensando, com o que se ia dizer. Acredito que daqui a 20 anos alguém vai fazer uma nova adaptação de Dona Flor e seus 2 maridos, eu espero que façam, e com uma nova leitura, com uma nova visão, de uma nova forma, e que se façam sempre, porque o importante, eu acho, nesse caso, é você estar resgatando a obra do Jorge Amado. Senador Guimarães. Deu ruim, hein? Desculpa mesmo, pontinho, troca a bateria aberta.
Conquistar um novo amor exige um pouco de prática e não saber lidar com a vida de solteiro pode ser um grande drama. Esse é o tema de Tamo Junto, que na verdade é uma comédia autobiográfica com participação especial do próprio diretor. Eu tinha namorada, mas não tava satisfeito. Se acabou o amor, termina, era um direito. Não faz sentido ficar junto sem nenhum entusiasmo. Eu até cheguei ao ponto de fingir o meu orgasmo. Tamo Junto é sobre um rapaz que termina o relacionamento dele de anos pra curtir a vida, solteiro. Só que quando ele fica solteiro, ele vê que a vida sozinho não é tão fácil, é mais dura do que ele esperava. Basicamente um filme sobre o quanto é terrível ficar solteiro. O personagem é uma jornada dele pra ele entender dentro dele mesmo o que é curtir a vida. Não, foi a maconha! Eu não devia ter engolido aquela maconha! Eu queria ficar solteiro, tava no namoro, fiquei solteiro e todos os meus amigos estavam namorando. De repente eu saía com eles, eu tava sempre segurando vela. Tinha perdido o contato com a maioria dos meus amigos solteiros com quem eu poderia sair. Você se vê meio sem saber pra onde ir, né? E passando por umas situações patéticas, né? Você sai, eu não lembrava o que falar com uma pessoa, tipo, e aí? Você vem sempre aqui? O que se fala, assim? Não que eu tenha sido bom nisso em algum momento da minha vida, mas eu tava ainda pior, assim. Por mais inferno que ela transforme a minha vida, eu não vou ficar solteiro de novo. Todos os meus filmes, eles navegam nessa linha, assim, um pouquinho drama, um pouquinho comédia, vai misturando, em níveis diferentes, né? Tamo Junto, ele é mais comédia mesmo, com leves doses de uma melancoliazinha, de uma reflexãozinha, de um draminha. Tudo que eu escrevo é a partir de observações minhas sobre alguma coisa. Vai aproveitar a vida de solteiro, brother. Tu é velho pra ficar indo em festinha pra Que velho, bicho. Velho, tô com 27. E quanto a dirigir, atuar, produzir, escrever, tudo ao mesmo tempo, é terrível. No primeiro dia de set, sério, foi um dos momentos que eu mais tive pânico na minha vida. Eu não sou a mesma pessoa. Eu sou um casal. E casal só conhece casal, só sai casal, só vive casal. A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, até passo o endereço, mas não recomendo. Formada em moda, figurinista, produtora de moda e personal stylist, ela atua no teatro, no cinema e na TV. Querida de todos aqui do Revista, ela é a nossa figurinista, Mel Ackerman. Ei, que bom! Conseguimos! Olha ela aqui, gente! Mel, como é que foi o convite para você fazer o seu primeiro trabalho na televisão? Bom, eu paguei a faculdade sendo vendedora numa loja. E era uma loja incrível e foi lá onde eu aprendi, assim, quase mais que a faculdade. E um dia eu estava na loja ajudando a fazer a vitrine e uma vendedora me chamou, queria muito me apresentar uma cliente, que era super cliente da loja, e queria me conhecer. Você falou, eu escrevo, eu não tenho figurinista, será que um dia, se eu trouxer alguma coisa pra você, você não quer fazer? Você já trabalhou com isso? Eu falei, já! Nunca tinha. E aí um dia, de novo, eu tava nessa loja, ela entrou, me deu um roteiro na mão, me deu um livro de pin-up e falou, então, eu vou me formar na faculdade, eu tenho esse projeto aqui que eu queria muito fazer, eu queria tentar fazer um piloto, quem sabe, para vender para uma série de TV. Você não quer fazer? Quem era? Essa pessoa era a Natália Klein, do Adorável Psicose, que depois conseguiu levar esse projeto para TV e aí eu fui junto com ela. Assim, foi uma sorte, um encontro, porque era um trabalho onde o figurino era muito elogiado, dava para brincar com cor, misturar estampa. E aí o seu primeiro longa, você já foi assinando o figurino. Como é que foi essa experiência? Você ficou nervosa? Como é que veio esse convite? Pois é, isso foi uma loucura na minha vida, porque como o figurino chegou dessa maneira, acabou que, quando eu fiz o Adorável Psicose... porque geralmente as pessoas fazem assistência e aí viram figurinista, né? Tem um processo que você já entrou. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é apavorante. Assustador, é. Exatamente. Então, antes de assinar o meu primeiro longa, eu fui estagiária no De Pernas pro Ar 2. E lá... é como se o mundo tivesse se aberto pra mim, sabe? Tipo, que era uma coisa de, olha, assim que se faz. E aí surgiu finalmente o convite para fazer o primeiro longa, meu primeiro longa, que foi Meu Passado Me Condena 1. E já veio sendo um desafio, né? Porque já veio, vamos fazer no primeiro longa, que maravilhoso, vamos filmar num navio que sai do Rio e vai pra Itália. E aí é você, uma camareira e 10 malas. Se esquecer alguma coisa... E aí, como é que é essa aventura? O navio estava tripulado e era um cruzeiro, então tinham 5.000 pessoas. Que não... Essa figuração eram os próprios passageiros do navio, então eu não podia chegar para eles e falar, isso aí não tá bom não.
E como é que você controla isso? Os passageiros que faziam figuração, eles estavam ali porque eles queriam. Sei. Então a gente super falava, gente, então hoje a cena é aula de lambada. Quem tiver alguma coisa próxima, traz a roupa que a gente... E se a gente achar que tem alguma coisa que não está funcionando, a gente ia correndo, assim. Eu tinha um mini kit de figuração que funcionava. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e chacha! Pro lado! Chacha, boa! Epa! Ai, vocês estão ótimos! A guerra é a expressão da morte, jamais um espetáculo. O filme Guerra do Paraguai faz uma metáfora sobre a batalha e a arte, misturando passado e presente. A guerra acabou! Nós a vencemos! Tem uma coisa muito curiosa nesse filme. Ele é dedicado a 2 filmes que me influenciaram a fazer esse filme. Um deles é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, e o outro é Os Carabineiros, do Godard. Para você fazer com que as pessoas pensem o que é a guerra através da grande tragédia, é muito fácil. Eu acho que o pulo do gato é você elaborar conceitos subjetivos de como você operaciona numa guerra sem espetáculo. A confusão geral das guerras. Que guerra? Vem do Paraguai, onde saímos vitoriosos. A Guerra do Paraguai, ela não tem um tiro, não tem uma morte, e é uma discussão sobre a guerra. Porque a guerra, ela continua na ordem do dia, de maneiras diferentes. Tenho muito medo de que o mundo se transforme numa guerra infinita, porque a barbárie está sendo privilegiada, anulando o humano e privilegiando essa coisa da barbárie, né? Então, assim, eu fiz a guerra, eu trabalhei a guerra porque eu acho que a guerra ela tem, de uma certa maneira, uma aproximação com as relações de poder. A hipocrisia é um vício, mas está na moda. E todos os vícios na moda são virtudes. Quando o Paraguai começou a guerra, ele tinha 800 mil habitantes. Quando acabou a guerra, só tinha 200 mil habitantes. Quer dizer, foi uma chacina, é uma mancha na história do Império Brasileiro, é uma mancha na história do Brasil. Eu uso o personagem da Guerra do Paraguai, que é o que leva a história, né? Se encontrando com a trupe do Teatro Popular das Bacantes de hoje. Então é o tempo passado conversando com o tempo presente. É a história sendo pensada através dos atores. E os atores assumiram as características dos personagens e foram absolutamente geniais. Matei muita gente e até ganhei medalhas. Ganha-se medalhas para matar? Estelionatários, corruptos, bandidos e quadrilhas estão no noticiário do dia a dia. Enquanto nós apontamos o dedo para os grandes golpes, um filme se dedica aos pequenos crimes. Quanto o senhor quer sacar? Tudo. A história é a respeito de 3 caras que desenvolvem um golpe, mas isso está muito nas entrelinhas. A gente conseguiu, assim, mexer um pouco, provocar alguma reação em relação a esse momento que o nosso país vive, né? Essa crise de confiança, essa falta de segurança. Ao invés de a gente apontar o dedo lá para Brasília, para os grandes corruptos, a gente coloca esse olhar, joga essa luz sobre pessoas que estão próximas de nós e que estão, de algum jeito, tirando uma vantagem, fazendo algum ato assim ilícito. Um filme direcionado na direção dos atores, né, na atuação, com pouquíssimos diálogos, extremamente pontual assim, em relação ao que ele quer mostrar. Não queria fazer um filme comercial ou assim um filme mais estético simplesmente. Ele tem uma atmosfera bem cult, mas o fundamental era, pela primeira vez que fosse fazer ficção, fazer algo que eu acreditasse, algo que pudesse realmente mexer com a consciência também das pessoas. Percebem como é que esse país está perdido? Onde nós estamos? Onde é que nós vamos chegar? O som foi
importantíssimo para o nosso filme. Eu queria usar o som como elemento narrativo e a música tem um peso muito grande nisso. Mas é isso, a gente tem que fazer mão, acho que de todas as possibilidades criativas, né, narrativas, para que o seu filme seja o mais atraente possível. E quanto mais você conseguir pensar esse filme no roteiro, ter definido o que você quer filmar e o que você vai montar, melhor vai ser o seu resultado depois quando você estiver fazendo as escolhas lá. Desta ousadia dos bandidos todos os dias. É uma repetição sem fim. Fraudes, roubos a bancos, estelionatos. Um típico brasileiro encontra nas dificuldades do cotidiano a inspiração para os seus sambas. O diretor Nelson Pereira dos Santos mostrou o cotidiano de um compositor no subúrbio carioca nesse filme de 1957. O padrinho pode cantar uma noite inteira, tem samba que não acaba mais. Agora chega, Mazira, eu estou tão cansada. O que é que você vive? Pode saber? Trabalha. É um filme que eu tenho um grande carinho, e uma cena em particular que eu gosto muito, que é o Rio Zona Norte, quando o personagem do Grande Otelo vai levar uma música que ele acabou de compor, que é o Malvadeza Durão, para Ângela Maria cantar. E aí ele apresenta a música para ela. Eu trouxe um samba para mostrar para a senhora. Ela pega o papel, começa a ler e ele começa a cantar. Morreu, Malvadeza Durão. Daqui a pouco entra um violão assim, ele olha para trás feliz, aquele olhinho dele. E aí ele canta uma vez, aí na virada, a Ângela Maria entra e canta a música dele, ele dá aquele sorriso assim do compositor que viu a grande estrela cantando a sua música. Eu acho isso brilhante. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorri. No cinema brasileiro, o Rio de Janeiro é muito representado por imagens das zonas Norte e Sul. O filme Barra Amor, Barra Ódio traz uma nova paisagem para as telas e faz parte de um projeto de pesquisa. As imagens foram liberadas aos poucos para o público na internet. Fico vendo a cidade assim em movimento. Né? Olha lá. Vai gente, vem gente. O que veio em primeiro lugar no filme foram as imagens da Barra. É um filme que começa com imagem antes de ter qualquer coisa de história. E começa com o fato de eu trabalhar na Barra. E percebi que a Barra era um bairro não filmado. Não tenho nenhuma simpatia por aquela proposta de cidade de condomínio. Eu acho isso extremamente problemático. A não ser no iniciozinho da Barra, no Jardim Oceânico, que tem uma cara de bairro com esquina, que eu acho legal. O resto da Barra é a cultura do condomínio, né? A segunda coisa é a coisa suburbana da Barra, a Barra como símbolo de associação social. Aí eu imaginei um líder sem terra que vem para o Rio de Janeiro e que quer conhecer um shopping center. E um jornalista vai entrevistar ele como líder sem terra e no meio essa entrevista fracassa, porque o sem terra não fala para o jornalista o que ele esperava de um líder sem terra. E ele diz, pô, não sei mais como levar essa entrevista adiante. Mas eles ficam amigos e o Sem Terra pede para ele ajudar a produzir o filme. E é o Sem Terra que propõe esse filme do personagem inexistente. E é ali que acontecem situações. Não é um filme de história, é um filme de situações. Existe algum conflito no filme. Existe alguma disputa no filme, existe algum antagonismo. Você é jornalista, né? O jornalista não é assim, mostra a imagem de uma vaca e depois diz, ó, isso aqui é uma vaca. O filme é um ensaio, é um filme aberto. Ele está sendo filmado aos poucos. Ele está sendo jogado na internet. A região sofre modificação. A gente usou um projeto de apoio às artes de um órgão de fomento público à pesquisa universitária. Também é do Instituto de Arte da UERJ. E por isso que o filme tem uma dimensão de pesquisa, de experiência. Foda-se o cinema, foda-se a linguagem cinematográfica, foda-se! Você fez o Meu Passado Me Condena 1 e o 2. Quando você volta para um filme que é a mesma temática, os mesmos personagens, qual é a preocupação? Assim, tem uma linha a ser seguida, né, com a personalidade deles. Só que no filme 1, eles estavam se conhecendo. No filme 2, eles já estavam casados há um tempo, eles estavam vivendo uma crise. Então, a nossa preocupação é mostrar essa nova fase, né? Faz 3 anos de casamento. 3 anos de casamento deve dar um sono da porra. Meu Deus. Você tá falando futebol? Fábio, eu quero me separar de você. Olha, tá tocando telefone. Mas quando você é um figurinista, você está lidando com
os desejos, com a vontade, com o corpo de uma outra pessoa, né? Assim, quais são as dificuldades e as coisas boas que esse tipo de processo traz? Ele é um processo muito prazeroso, mas ao mesmo tempo é um dos momentos mais delicados do figurino, porque é o momento onde você vai vestir uma outra pessoa que vai se desnudar literalmente na sua frente e você vai ver aquele personagem, ajudar aquele personagem a nascer. E o encontro com o diretor de arte, como é que funciona esse casamento? Você lê o roteiro, e é bom quando se lê o roteiro, eu pelo menos gosto de quase não ter falado ainda com o diretor, só para eu ter uma ideia não influenciada, mas depois conversar com o diretor, entender o que ele quer com esse roteiro e ir falar com o diretor de arte. Porque o diretor de arte vai te guiar, a gente vai fazer um filme mais sujo, a gente vai fazer um filme lavado, não tem como um ir para o lado e o outro ir para o outro. No curta Através do Espelho, do Guga Millet, você acha que a sua composição de figurino também estava a serviço de uma certa estética ou uma própria direção de arte estipulada ali pela equipe? O Através do Espelho é um exemplo perfeito, porque o Guga Millet veio com uma ideia junto com a diretora de arte e falou para mim, Mel, temos essa personagem, ela é baseada na Alice, mas vamos fazer o quê? Construir essa Alice respeitando 100% as orientações, tanto do diretor quanto da diretora de arte. E a partir do ponto de vista do figurinista, qual é a principal diferença que você identifica assim, em fazer teatro, em fazer cinema, em fazer TV? É muito diferente porque teatro te dá muito mais liberdade, né? Teatro não precisa ter nenhuma fidelidade com a realidade. Você tem tempo de testar muitas coisas, de você ver às vezes elementos que você coloca, terem cenas inteiras mudando por conta disso. Já a TV e os cinemas é uma maneira mais próxima de se trabalhar, só que na TV é tudo muito mais rápido. Então você não tem tanto tempo para se aprofundar muito. Às vezes você tem tempo para construir melhor o personagem, porque numa série de TV, né, que tem 13 episódios, você consegue ir contando essa história aos poucos. E o cinema te permite estudar um pouco mais, ser um pouco mais cuidadoso. E próximos projetos, o que a gente pode esperar? Eu vou começar a 3ª temporada do Questão de Família e emendar no novo longa da Júlia Rezende. Que bom, conseguimos te trazer aqui. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Hoje a gente faz um encerramento um pouco diferente. A Revista do Cinema Brasileiro vai homenagear um diretor que nasceu na Argentina, mas soube como poucos retratar o nosso povo. Héctor Babenco nasceu em 1946 na cidade argentina de Mar del Plata, mas fez do Brasil a sua casa. Ainda jovem, o diretor atacou o governo militar de forma corajosa em Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. O longa denunciava a corrupção da polícia e as práticas de tortura. Hoje, décadas depois, o gênero policial é um dos mais bem-sucedidos no cinema brasileiro. Assim a gente não prende ninguém, vovó. Ah, isso interessa alguma coisa? Pra polícia a gente é o que a polícia quer que a gente seja. No longa Pichote, a lei do mais fraco, Babenco arrisca mais uma vez um olhar naturalista. Agora, sobre os menores abandonados e a vida nas ruas de uma grande metrópole. O diretor não faz concessões nem ameniza o discurso para falar da falta de afeto familiar e da indiferença na sociedade. Como é que é, meu compadre? Tá chegando agora? Eu tô. O Beijo da Mulher-Aranha é uma crítica ao totalitarismo e ao preconceito sexual. O filme se passa quase todo dentro de uma cela com 2 personagens que travam um embate entre a razão e a emoção. Metalinguístico, fala do poder ilusionista e político do próprio cinema. A indicação ao Oscar de melhor diretor abriu as portas de Hollywood. A estreia na indústria norte-americana foi com uma obra arriscada sobre um dos momentos mais difíceis da história dos Estados Unidos. Iron Weed
se passa na Grande Depressão que assolou os anos 30, com quebradeira financeira e desemprego. No longa, Babenco dirigiu os grandes atores Jack Nicholson e Meryl Streep. O cineasta nunca fugiu dos temas delicados. Brincando nos Campos do Senhor, critica o sufocamento da cultura indígena por missionários despreparados para conviver com as diferenças socioculturais. Carandiru pinta um retrato da realidade carcerária, a convivência forçada e as regras informais da prisão. Babenco retifica a voz dos sobreviventes do massacre em uma narrativa episódica que se vale de imagens cruas da violência policial. Entraram para matar, doutor. Gritando que nós era tudo um bando de aidético. Em sua obra final, Babenco faz um relato autobiográfico da luta contra um linfoma. Meu amigo hindu carrega um tanto de amargura e um certo humor. O cineasta se permite uma direção generosa que dá liberdade de improvisação aos atores para depois recortar o que eles têm de melhor. Nós estamos aqui cuidando de você. Entende o que eu estou dizendo? Obrigada, Hector Babenco. Até o próximo programa. Viu? Ele entende, sim.